A sombra duradoura de Roma. Roma. O próprio nome evoca imagens de glória militar, de imperadores poderosos, de um império que ditava os rumos do mundo conhecido. Mas o que restou dessa antiga potência? Bem mais do que ruínas imponentes e histórias épicas, Roma deixou um legado invisível, porém onipresente, moldando a civilização ocidental de maneiras que ainda hoje sentimos. Neste ensaio, vamos explorar como a herança romana continua viva, desde as palavras que usamos até os sistemas legais que regem nossas sociedades. O eco do latim. Uma língua que nunca morreu. O latim, a língua oficial de Roma, foi o idioma do poder, da cultura e da lei durante séculos. E apesar de ter se transformado ao longo do tempo, o latim nunca desapareceu de verdade. Ele permanece vivo nas línguas românicas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Até mesmo o inglês, embora de origem germânica, incorporou uma quantidade impressionante de vocabulário latino, especialmente em áreas como direito, medicina e ciência. Basta olhar para palavras como justiça, república, senado ou imperador para reconhecer a dívida que temos com a língua de Cícero e Virgílio. Engenharia monumental. Feitos romanos que desafiam o tempo. Os romanos eram verdadeiros mestres da engenharia, inovadores que moldaram o mundo físico com suas construções colossais, que até hoje desafiam o tempo. Estradas pavimentadas, aquedutos que parecem desafiar a gravidade, pontes que cruzam rios e vales, anfiteatros grandiosos para abrigar milhares de espectadores. Tudo isso testemunha a genialidade romana. Essas obras não eram apenas esteticamente impressionantes, mas também demonstravam um domínio técnico avançado e uma visão pragmática que priorizava a funcionalidade e a durabilidade. As estradas romanas, por exemplo, permitiram a rápida movimentação de tropas, o comércio em grande escala e a comunicação eficiente por todo o império. Muitas dessas vias ainda servem de base para estradas modernas, um lembrete tangível do legado romano em nosso dia a dia. É como se estivéssemos a percorrer os trilhos abertos por eles há milênios. Leis gravadas em pedra. O DNA jurídico do mundo ocidental. O direito romano, um sistema jurídico complexo e sofisticado, influenciou profundamente o desenvolvimento do direito no Ocidente. Conceitos como a presunção de inocência, o direito a um julgamento justo, a importância de provas e a codificação de leis têm suas raízes no direito romano. A ideia de um código legal escrito e acessível a todos, como a Lei das 12 Tábuas, representou um avanço significativo na garantia de justiça e igualdade perante a lei. O legado jurídico de Roma pode ser visto nos sistemas legais de muitos países, especialmente na Europa continental, onde o direito civil se baseia em grande parte nos princípios do direito romano. É como se os romanos tivessem gravado os princípios da lei em pedra e essas leis ecoassem através dos séculos, moldando o mundo em que vivemos. Um banquete cultural, arte, espetáculos e o cotidiano romano. A influência cultural de Roma é vasta, abrangendo arte, arquitetura, literatura e entretenimento. Inspirados pelos gregos, os romanos desenvolveram um estilo próprio, marcado por realismo e grandiosidade. Esculturas, mosaicos e arquitetura imponentes enriqueceram o mundo com a estética romana. Imaginem assistir a uma peça de teatro num anfiteatro romano. A literatura romana, com autores como Virgílio, influenciou gerações. A Eneida de Virgílio é uma epopeia nacional que inspirou muitos. A filosofia romana, inspirada nos gregos, focava na virtude cívica e na ordem. Espetáculos como lutas de gladiadores e corridas de bigas refletiam os valores romanos. Esses espetáculos revelam a fascinação romana pela competição e coragem. Cidadãos de Roma. Um ideal
em evolução. A noção de cidadania, um conceito central na civilização ocidental, tem suas raízes em Roma. Ser cidadão romano conferia direitos e privilégios, como o direito de votar, de se casar com um cidadão romano, de fazer negócios em Roma e de ser protegido pelas leis romanas. A cidadania romana, inicialmente restrita aos habitantes de Roma, foi gradualmente estendida a outros povos conquistados, contribuindo para unificar o império e disseminar a cultura romana. O conceito de cidadania romana, embora diferente da nossa compreensão moderna, plantou as sementes para o desenvolvimento de ideias como a igualdade perante a lei e a participação política, elementos essenciais nas democracias modernas. É como se os romanos, ao expandirem seu império, também tivessem expandido a noção de cidadania e os direitos a ela associados, moldando a forma como entendemos a participação na sociedade. Vestígios de um Império Roma em nossas vidas. A herança romana nos cerca, manifesta em detalhes sutis e grandiosos do nosso dia a dia. Nossos calendários, com nomes de meses como julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a Augusto, são um lembrete constante da influência romana. A estrutura de nossas cidades, com suas ruas planejadas, praças públicas, como as nossas praças centrais, que herdaram a função do Fórum Romano, e edifícios governamentais imponentes, ecoa os princípios do urbanismo romano. A língua que falamos, as leis que nos governam, os valores que prezamos, em todos esses aspectos, podemos traçar uma linhagem direta até a Roma antiga. É como se a própria estrutura da nossa civilização estivesse impregnada da herança romana, moldando a forma como vivemos, pensamos e nos organizamos. Um legado contestado, as sombras do Império. É importante reconhecer que o legado de Roma não é isento de controvérsias. O Império Romano foi construído sobre a expansão militar, a conquista e a escravidão em massa. A brutalidade das guerras romanas, a opressão dos povos conquistados e a exploração de milhões de escravos são aspectos sombrios da história romana que não podem ser ignorados. Além disso, a admiração pela grandeza romana tem sido frequentemente utilizada ao longo da história para justificar regimes autoritários e projetos imperialistas. É fundamental, portanto, abordar o legado de Roma com um olhar crítico, reconhecendo tanto as suas contribuições extraordinárias quanto os seus aspectos problemáticos. Assim como o Coliseu, que em sua imponência nos lembra tanto da genialidade da arquitetura romana quanto da violência que ele abrigava, o legado de Roma é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de grandeza e crueldade. Olhando para o passado, construindo o futuro. As lições de Roma. A história de Roma oferece lições valiosas para o mundo moderno. A ascensão e queda do Império Romano nos ensinam sobre os perigos da arrogância, da corrupção e da desigualdade social. Ao mesmo tempo, a capacidade romana de assimilar outras culturas, de inovar em áreas como a engenharia e o direito e de criar um sistema de governo duradouro nos inspira a buscar soluções para os desafios contemporâneos. Compreender o passado com suas luzes e sombras é essencial para construirmos um futuro mais justo e próspero. É como se, ao estudarmos a história de Roma, pudéssemos aprender com seus erros e nos inspirar em seus acertos, trilhando um caminho mais sábio para o futuro. Roma, um legado eterno. Roma pode ter caído há séculos, mas sua presença ainda é sentida em todo o mundo. Seja na beleza de um mosaico romano, na grandiosidade de um anfiteatro, na lógica do direito romano ou nas palavras que usamos todos os dias, o legado de Roma continua vivo. À medida que avançamos no século XXI, cabe a nós
aprendermos com o passado, honrando as conquistas duradouras da civilização romana e, ao mesmo tempo, reconhecendo os erros e as injustiças do passado para construirmos um futuro mais justo e promissor. Afinal, assim como os romanos construíram sobre o legado das civilizações que os antecederam, cabe a nós construirmos sobre o legado que eles nos deixaram, aprendendo com sua história e moldando um futuro mais justo e próspero.